Cabo Figueiredo, de que ele estaria no horário do crime na residência do jornalista Joel da Atena. Nesse caso, nós intimamos novamente o senhor Joel da Atena e a empregada da casa, eu acho que Luzinete, e dessa vez, como nós apresentamos todos os elementos que tinham em desfavor do Cabo Figueiredo, eles recuaram nesse depoimento. O senhor Joel da Atena confirmou que eles voltaram para casa na hora do almoço, por volta de 12h20, 12h30. Porém, depois do almoço, ele teria subido para tirar um cochilo depois, e por conta disso ele não teria como afirmar que o Figueiredo esteve na casa durante as 2 horas seguintes. Ele não tinha como fazer essa observação. Por sua vez, a dona Luzinete disse que após o almoço dos 3, ela foi para o quintal lavar louça e cuidar dos afazeres domésticos, e que por conta disso também não poderia afirmar que o Cabo Figueiredo permaneceu na residência. Segundo ela, ele teria ido assistir televisão na sala enquanto ela estava com os seus afazeres domésticos, e que por conta disso ela também não poderia afirmar. Então, acaba que essas 2 provas testemunhais, esses 2 álibis a favor do Cabo Figueiredo caíram por terra. E quanto aos vídeos que claramente foram editados por ele, nós solicitamos ao condomínio informações a respeito da íntegra das filmagens, já que os vídeos só tinham 2 momentos específicos. E nós fomos informados que, devido ao grande lapso temporal transcorrido desde o crime, que não havia mais essas imagens, e que essas imagens, elas se sobrepunham a cada 7 dias. Então, devido ao grande fluxo de registros, a cada 7 dias as imagens se apagavam por conta de novas imagens que eram sobrepostas. E a gente chegou a fazer apreensão do HD do condomínio para tentar obter essas filmagens, mas não foi possível recuperar. E outra coisa que causou muita estranheza é que a carta apócrifa mencionando a participação do Cabo Figueiredo no homicídio, ela veio para dentro do inquérito muitos dias depois do início das investigações, e ele foi ouvido algumas semanas depois. Então foi muito estranho e, de certa forma, reforçava que o álibi do Cabo Figueiredo era forjado pelo fato de, semanas depois, ele ter sido ouvido e apresentar num pendrive imagens de um crime que ele sequer tinha sido apontado como participante. Como eu já falei anteriormente, se amanhã eu for acusado da prática de um homicídio, de um crime que seja, se daqui a um mês eu for ouvido, eu não terei imagens do meu condomínio para provar que eu estava lá em casa na hora do crime, porque as imagens já vão ter se perdidas, e não tem a menor lógica eu guardar imagens eternamente, com frequência, para me resguardar de um futuro crime de qual eu nem sonho que um dia eu vá ser acusado. Então, essa conduta do Cabo Figueiredo ainda causou muita estranheza para a gente. Ele, ouvido semanas depois, ele tinha em suas mãos imagens que se apagam depois de 7 dias, quando sequer ainda tinha sido aventada a participação dele no crime. Então, por conta de todos esses elementos, ao final das investigações, nós procedemos ao indiciamento dos 5 acusados pela prática do crime. O executor imediato, no caso o Ademar Figueiredo Aguiar Filho, os intermediadores do crime, que seriam o sargento Djalma Gomes da Silva, o Urbano de Carvalho Malta e o Marcos Vinícius Pereira Xavier, e como suposto mandante do crime, na medida em que a motivação do crime foi apontada pelo Djalma e pelo Urbano, que seria por conta do patrão deles, que seria para passar um susto no indivíduo que estava mantendo um relacionamento com a esposa do patrão deles, nós também procedemos ao indiciamento do senhor Maurício Borges Sampaio.
Bem, em resumo, eu creio que seja isso. A acusação está com a palavra. Já? Doutor Eliton, sou promotor de justiça. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor e até peço compreensão ao doutor Lorival e à defesa. Umas perguntas repetidas daquilo que o senhor já disse, mas é porque nós estudamos o processo, conseguimos acompanhar seu raciocínio. O jurado que está tomando conhecimento da prova hoje pela primeira vez, talvez não. Então, as perguntas é nesse sentido, para que esclareça melhor pontos que o senhor já disse, mas que é necessário que se reforce o entendimento. Certo, doutor. O senhor é delegado de polícia, o senhor, na época da investigação, estava lotado no DIH. Isso. Quando o senhor chegou para fazer parte da investigação, o senhor lembra os delegados, ou o delegado que já estava presidindo a investigação? Então, na ocasião, a doutora Adriana estava conduzindo essa investigação, porque ela era titulada da IH e o caso teve grande repercussão. E dias depois foi montada essa força-tarefa. Foi quando eu fui convidado a participar, junto com mais 3 delegados, para presidir essas investigações devido à grande complexidade dos fatos. A pergunta era nesse sentido. Então, a sua chegada não afastou a delegada que já estava trabalhando, ficaram o senhor e mais outros delegados investigando? Isso, pelo contrário, nós fomos chamados para ajudá-la nesse trabalho que demonstrava ser bastante complexo, um crime bastante estudado. Doutor Eliton, no início da sua fala, ao se referir aos acusados, o senhor disse alguns nomes, inclusive disse que já tinha feito outras investigações, presidido outras investigações em que eles também foram investigados. Sim. O senhor poderia repetir de forma objetiva quem são essas pessoas a quem o senhor se referiu e quais investigação que o senhor presidiu ou que o senhor tomou conhecimento? Bem, dos 5 acusados, eu já conhecia de outra investigação, o cabo Ademar Figueiredo Aguiar Filho e o sargento Djalma Gomes da Silva, porque um dos crimes que também foi mencionado nessa carta anônima que foi direcionada à Polícia Civil, mencionou-se a chacina que ocorreu no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia, no ano de 2011. E alguns dos suspeitos eram policiais militares, dentre eles o sargento da Silva e também o cabo Figueiredo. Então, por isso que eu já tinha esse conhecimento prévio. Sendo que, em relação a esse crime, como eu disse, 3 indivíduos teriam entrado nessa residência onde estavam 7 pessoas e com pistolas de calibre .40 executaram 6 pessoas com tiros na nuca, inclusive essa criança de 4 anos de idade. E a única pessoa que sobreviveu a essa chacina foi uma criança de 1 ano de idade que ficou por baixo do corpo da mãe, que também era mãe da criança de 4 anos de idade. Doutor Eliton, esse nome, Cabo Figueiredo, foi mencionado nesta carta apócrifa, né? Sim. E mencionava o nome do Figueiredo nessa chacina e no homicídio do Valério. Sim, assim como muitas outras pessoas. Certo. Essa carta, ela tinha detalhes que revelava quem a escreveu conhecia a Polícia Militar no seu intestino? Sim, foram dados na carta
detalhes da organização interna do CME, no caso o Comando de Missões Especiais da Polícia, que eu, na época, já estava há alguns anos em Goiânia, sou atuante na seara da segurança pública, e que, por não ser da Polícia Militar, eu desconhecia aquele organograma que foi apresentado. Então foi dito que o CME foi montado e que ele deveria ser comandado por um coronel, mas diferentemente do que a lei prevê, foi colocado um tenente-coronel, que seria o seu Hélio Turzeda, e dentro do CME nós teríamos o Comando de Missões Especiais, teria o GRAER, teria o CME2, que seria P2, então era um organograma, inclusive com os nomes dos subcomandantes, que só alguém de dentro da Polícia Militar poderia conhecer. Muito bem. Vocês pararam a investigação. A pergunta parece óbvia, mas eu quero repeti-la para os jurados compreenderem. Vocês pararam a investigação nessa carta apócrifa ou vocês aprofundaram a investigação utilizando essa carta apócrifa como um norte? Não, nós prosseguimos nas investigações, foi usado como norte, tendo em vista a verossimilhança, né, que foi apresentada nessas informações constantes da carta, mas em nenhum momento se deixou de ouvir pessoas próximas à vítima no intuito de identificar outras linhas investigativas. É outra pergunta que ia fazer para o senhor falou muito rapidamente, não sei se os jurados acompanharam. No início da investigação, o que, a meu ver, é comum em todo crime de homicídio que se investiga. Vocês esgotaram todas as possibilidades, porque o homicídio sempre a investigação começa, crime passional, dívida, droga, briga, coisa do gênero. Vocês esgotaram essa possibilidade? Vocês viram alguma linha de investigação produtiva que fosse, ao mínimo, que levasse ao potencial homicídio do Valério? Não, doutor. Nós, como eu falei anteriormente, nós ouvimos dezenas, eu acho que aproximadamente 30 testemunhas, fora, junto com mais ou menos as testemunhas oculares, então, tirando as oculares do crime, sobraram cerca de 20, e foram questionadas, foi averiguada toda a vida pregressa da vítima, no intuito de identificar alguma linha que nós pudéssemos puxar. Como é de praxe em qualquer crime de homicídio. Eu trabalhei 7 anos na DIH e... Sim, mas para resumir, então não encontravam? Não encontramos. Tanto é que, ao longo desses meus 7 anos, eu aprendi a nunca desprezar nenhuma linha investigativa. Tá. Na medida em que a gente costuma se surpreender no decorrer de uma investigação, alguma coisa que é relacionada à dívida, depois se descobre que é um relacionamento amoroso, só que nós esgotamos os questionamentos em relação a amigos, familiares, pessoas próximas, e não se descobriu nenhum outro aspecto da vida do senhor Valério Luiz que pudesse ensejar o seu extermínio. A única investigação que foi plausível, qual é? Foi a da carta apócrifa, que depois se revelou confirmada no decorrer das investigações, assim como também foi confirmado os dados apresentados em relação à chacina do Jardim Olímpico Aparecida. E a motivação? De qual? Da vítima. Então, seria o que restou depois dessa minuciosa averiguação foi a relação do homicídio com a atividade profissional do senhor Valério Luiz. Certo. O senhor falou a respeito do Marcos Vinícius, e aqui não estou seguindo bem a ordem que o senhor já falou, só daquilo que eu estou lembrando. O senhor falou do Marcos Vinícius sobre a questão de informante. Existe nos autos essa notícia de que ele era informante da polícia. O que é que o senhor se recorda, de forma bem objetiva, de que é que o senhor se recorda da investigação que apontava o Marcos Vinícius como informante da polícia? Eu falei uma questão de telefone, estava escrito, parece, Marcos Vinícius informante, tem uma prisão que foi feita também, que ele era informante. Como é que é? Sim, o próprio Marcos Vinícius, no segundo depoimento, declarou essa circunstância em que supostamente ele teria sido preso pelo Cabo Figueiredo, mas não teria sido conduzido para a delegacia.
E durante as quebras de sigilo telefônico, em um dos telefones, eu não lembro se era de fato do Djalma, ou se era do Figueiredo, ou do Capitão Câmara, e constava que estava o nome Marquinho Informante, e era o telefone do Marcos Vinícius, realmente. Ah, tá. E além disso, a mãe do Marcos Vinícius foi ouvida durante a investigação, e eu não lembro se o pai ou o irmão dele, que também confirmaram essa relação que ele teria com o Cabo Figueiredo da Silva Urbano. O senhor se recorda da investigação se Marcos Vinícius, Sargento Djalma, não sei qual que é a patente dele hoje, Djalma e o Figueiredo, o senhor se recorda se eles se conheciam? Se tem informação de que eles se conheciam? Sim. O Marcos era dono de uma açougue. Então, o Djalma ficou em silêncio, não quis declarar nada, e nas duas ocasiões, não, pelo menos na segunda ocasião, não lembro se na primeira foi questionado, mas ao menos na segunda ocasião em que foi ouvido, o Cabo Figueiredo negou veementemente que conhecia o Marcos Vinícius. Porém, nas quebras de sigilo telefônico, nós encontramos várias ligações entre o Marcos Vinícius e o Cabo Figueiredo. Era essa a pergunta que eu ia fazer para o senhor. E que pese a negativa do Figueiredo de conhecer o Marcos, na quebra de sigilo foi encontrada ligação entre eles. Sim, em menor quantidade do que em relação ao Sargento da Silva. Em relação do Sargento da Silva eram muitas ligações, mas também existiam ligações do telefone do Marcos Vinícius para o telefone do Cabo Figueiredo. São 105 da Silva e 6 do Figueiredo. O senhor falou aí, em determinado momento, que a percepção da investigação naquele momento é que o Marcos Vinícius tinha mentido. Sim. Quando o senhor fala que a percepção da investigação foi que o Marcos Vinícius mentiu, o senhor se refere ao fato... Eu estou fazendo uma pontuação, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Ok. O senhor se refere ao ponto em que ele assumiu ser o autor dos tiros? É nesse ponto que o senhor está dizendo que ele mentiu? Sim, em relação a ele ser o executor, tendo em vista, como eu disse, o trajeto que ele alegou que adotou depois da prática criminosa. Era isso que eu queria perguntar na sequência. Então, pela a dinâmica do fato que ele narrou para vocês, vocês viram que não tinha consistência como sendo ele o autor. Sim. Mas, no decorrer da investigação, ele foi novamente ouvido, e aí foi que ele falou o quê? Então, ele disse que, primeiro, que ele quis dar esse segundo depoimento porque ele tinha conversado com familiares dele, com o advogado dele, quando ele já estava preso, depois do primeiro depoimento. Ele disse que resolveu voltar atrás porque ele de fato participou do homicídio, mas ele não queria responder por uma culpa maior do que a que ele tinha participado. Em resumo, das palavras do Marcos Vinícius, o que foi a participação dele? Então, nas palavras dele, em resumo, ele disse que foi cooptado pelo Urbano e pelo Djalma. Cooptado. Que ele já conhecia o Djalma há 5 anos e o Djalma levou o Urbano até o açougue dele, dizendo que precisava de uma ajuda para aquele amigo. Certo. E que esse amigo queria dar um susto no amante da esposa do patrão dele. O patrão é o Urbano, o patrão é o Sampaio. O patrão de ambos era o senhor Maurício Sampaio, seja do Urbano, que tinha negócios, morava numa residência pertencente ao senhor Maurício Sampaio e fazia segurança dele em jogos de futebol, da mesma forma que o Djalma também fazia segurança do senhor Maurício Sampaio em jogos de futebol. Tá, mas efetivamente, qual seria então a participação do Marcos Vinícius? Não, então, aí foi cooptado e a participação dele seria guardar a arma de fogo e emprestar a motocicleta, o capacete, uma
camiseta velha que foi emprestada para o Cabo Figueiredo e foi entregue por ele também os dois o bodinho, um dos dois telefones foi entregue para o atirador também. E na sequência ele recebeu de volta esses objetos que ele emprestou para o atirador. Beleza. Vou ter que sair dessa linha de raciocínio, porque eu queria fazer as perguntas, mas esqueci, vou ter que abordar outro campo agora. Ainda assim, nessa parte do Marcos, lembrei. O Marcos, no segundo depoimento dele, foi que ele falou, aliás, a pergunta, né? Não vou nem afirmar a pergunta. Ele falou da habilitação dos telefones, foi no primeiro ou no segundo depoimento, você se recorda? Eu pergunto, desculpa, doutor, não escutei. A habilitação dos telefones. Falou tanto no primeiro quanto no segundo depoimento. Certo. Vocês descobriram que 2 telefones operaram na cena do crime, um na cena do crime e outro que aproximou da cena do crime na quebra. Sim. Descobriram. E descobriu o CPF da pessoa de quem foi feito... Os 2 telefones eram habilitados no nome da mesma pessoa, de uma mulher chamada Maria. Tá. Se o Marcos não dissesse para vocês dessa habilitação, teria como chegar nesses telefones? Teria. Demoraria mais, mas teria como chegar. E ele disse para o senhor onde foi feita essa habilitação? Ele disse que foi feita na porta do açougue dele. E ele disse o documento que foi usado para fazer a habilitação? Então, ele disse que o Urbano tirou do bolso um cheque e disse que utilizaria os dados daquele cheque, já que a pessoa passou para ele aquele cheque sem provisão de fundos. Entendi. Esses telefones que foram habilitados, o senhor lembra se foi feito quebra e se eles operaram na dinâmica do fato entre a rádio, o açougue e a casa do Joel? Foi feita a quebra também desses 2 telefones e restou constatado que eles de fato foram habilitados 2 dias antes da prática criminosa, no dia 3 de julho, e só funcionaram algumas vezes. No dia do crime em específico, houve 3 ligações entre eles, e posteriormente eles não foram mais usados. A respeito das 3 ligações, a gente, segundo o Marcos Vinícius, esse telefone foi entregue em frente ao açougue, no açougue para o Figueiredo antes de ele sair para a prática criminosa. Um telefone foi entregue para o Figueiredo no açougue. No açougue. Quem entregou foi o Marcos. O Marcos Vinícius. E o outro telefone, a todo momento, ficou em poder do Urbano de Carvalho Malta, que morava em frente à rádio. O senhor está falando dos telefones que foram habilitados nesse CPF? Isso, os 2 telefones. Certo. E no depoimento dele, inclusive, ele destacou que a função do Urbano era ficar de olheiro próximo da rádio, munido de um desses telefones, e ele utilizaria o telefone para avisar o momento em que a vítima estaria saindo da rádio para que o atirador viesse e executasse o crime. Doutor Hélito, do que o senhor recorda da investigação, do que foi possível apurar, o senhor viu algum sinal, algum indício de que o Urbano teria algum motivo para matar a vítima? Não. Motivo pessoal dele? Não, nenhum. Inclusive ele nega, né, que conhece o Marcos Vinícius, nega a participação no crime, não vemos nenhuma relação dele com o Valério Luiz. Mas habilitou os telefones? Habilitou os telefones. E ele morava no imóvel de quem, o senhor sabe? Ele morava quase em frente à rádio,
em um dos imóveis que era de propriedade do senhor Maurício Sampaio. Quando foi ouvido na delegacia, o próprio senhor Maurício declarou que ele era proprietário de vários imóveis ao redor da rádio e que em um deles morava Urbano, com quem ele mantinha uma relação comercial de transporte de areia. No local eram deixados caminhões do próprio senhor Maurício Sampaio e também caminhões que seriam de propriedade do senhor Urbano, e que esses caminhões eram utilizados no transporte de areia, geridos pelo Urbano numa relação comercial com o senhor Maurício Sampaio. Compreendi. A questão do pendrive. O pendrive que foi apresentado na delegacia, as imagens eram contínuas? Desculpa, eu não escutei o final da pergunta, o final? O pendrive que foi apresentado na delegacia pelo Figueiredo. Sim, ele espontaneamente, quando foi intimado para ser ouvido, já que o nome dele foi mencionado naquela carta apócrifa, ele se apresentou, ele foi intimado, se apresentou na delegacia e já apresentou espontaneamente o pendrive. As imagens eram contínuas? Não, as imagens só tinham, eram duas imagens. Uma do momento em que ele chegava no condomínio do senhor Joel da Atena, conduzindo o automóvel do senhor Joel da Atena, e uma outra imagem dele saindo do condomínio. Não era contínua. Tinha imagem de pessoas. Ele mostrou imagem de carros saindo e chegando. E tinha imagem de pessoas andando? Não, as duas imagens que ele apresentou eram relativas à mesma câmera da entrada de automóveis. Não tinha imagens da câmera relativa à passagem de pedestres. Já que, segundo Marcos Vinícius, o cabo Figueiredo teria sido escoltado, teria sido deixado no açougue por um automóvel, uma viatura supostamente descaracterizada, a gente concluiu que ele provavelmente teria saído a pé de dentro desse condomínio para pegar essa carona com um colega de farda até o açougue. Porém, como nós não tínhamos acesso mais as imagens do condomínio que já tinham sido apagadas pelo decurso do tempo, então nós não tivemos como confirmar esta hipótese. O senhor lembra de alguma notícia de que, nas palavras do Marcos, de que o Djalma e o Urbano, não sei se os dois ou um ou outro, teria escrito um bilhete para tentar desviar o foco da investigação, e esse bilhete teria que ser deixado na cena do crime? Segundo o Marcos Vinícius, no segundo interrogatório dele, o Urbano teria, não lembro agora, desculpa, se foi Urbano ou se foi Djalma, mas eu tenho quase certeza que foi Urbano, teria dito que seria necessário a confecção de um bilhete dizendo, em resumo, que isso é para você aprender a não mexer com mulher casada, e que esse bilhete deveria ser deixado no local do crime a fim de confundir a futura investigação policial. Inclusive, o Marcos Vinícius afirma que foram escritos vários bilhetes, foram escritos reescritos, inclusive ele, o Marcos Vinícius, teria escrito um. A versão final foi deixada próxima ao caixa do açougue, porém, quando o cabo Figueiredo passou no açougue para buscar os objetos para o crime, esse bilhete teria sido esquecido e ficou para trás. Doutor Hélito, falamos em rádio, na Rádio Jornal, onde a vítima trabalhava, falamos na casa do Joel da Atena, onde o Figueiredo disse que estava, e falamos no açougue do Marcos, onde a arma, de acordo com o processo, foi buscada pelo atirador. Esses imóveis, o senhor lembra a distância aproximada um do outro? O imóvel do senhor Maurício Sampaio, onde morava Urbano, ficava a poucos metros da frente da rádio, um pouco mais para cima da via, em torno de 30, 40 metros de distância, que era de onde ele ficou responsável por avisar quando a vítima estivesse saindo da rádio no momento do crime. A casa, o açougue, ficava em torno de 2 quilômetros. De onde? Da rádio.
E 2 quilômetros para frente do açougue ficava aproximadamente o condomínio do senhor Joel da Atena. Então, o açougue do Marcos Vinícius ficava a meio caminho entre a casa do senhor Joel da Atena e o local do crime, a rádio. O senhor já explicou, mas na quebra de herbes, foi possível notar que os 2 telefones habilitados pelo urbano transitaram nesse perímetro aí? Sim. Casa, açougue e rádio? E como eu disse, no dia do crime, foram 3 ligações entre esses 2 bodinhos. O Marcos Vinícius disse que entregou esse telefone para o Figueiredo entre 1h20 e 1h40. E nós temos uma ligação entre esses telefones aproximadamente 15 minutos antes do crime, por volta de 1h45. Nesse momento, um dos telefones se encontrava nas proximidades do açougue do Marcos Vinícius, no setor da herbe, no setor da estação de rádio, que cobre a região do açougue. Enquanto o outro telefone se encontrava na região da herbe, que cobre a rádio, e justamente no setor da herbe, que cobre a residência do senhor Maurício Sampaio, onde morava o urbano de Carvalho Malta. Certo. Aproximadamente 7 minutos depois, por volta de 13h52, esse telefone que inicialmente deu na região do açougue se deslocou e começou a atuar na mesma região da rádio, demonstrando que esses 2 telefones se encontravam na mesma região. De acordo com imagens que a gente conseguiu na redondeza dos locais do crime, a gente consegue visualizar o momento em que o atirador, ele para na rua de baixo, na rua anterior à rádio, e fica sentado em cima da moto por alguns minutos, como que esperando algum sinal. Por volta de 14 horas, há uma terceira ligação entre esses 2 telefones. Mais uma vez, esses 2 telefones estão na mesma região da rádio. Essa ligação é de apenas 10 segundos. Na sequência, o ocupante da motocicleta que estava parado nas proximidades sobe na contramão na Avenida T5, vira na Rua da Rádio, na Teixeira de Freitas, vira à sua esquerda na T38 e já efetua os disparos de arma de fogo contra a vítima, indicando que aquele terceiro contato entre os 2 telefones foi de fato o sinal que o urbano teria dado para o Figueiredo de que a vítima estava saindo da rádio. Doutor Eliton, voltando para a questão das imagens do condomínio onde morava Joel da Atena e onde estaria o Cabo Figueiredo na hora do fato. O senhor disse que vocês chegaram a entrar em contato com o síndico do condomínio. Sim. Mas as imagens, elas eram sobrepostas 7 dias depois? Isso. Ele deu esse número exato. A cada 7 dias havia essa programação do sistema para sobrepor as imagens. E quando a polícia soube desse suposto álibi, já havia passado 7 dias? Semanas. O senhor Figueiredo foi ouvido semanas depois. Mas o Figueiredo havia feito a gravação. Sim, ele apresentou no pendrive esses 2 vídeos. Certo. Vocês tiveram cuidado, a pergunta, se tiveram cuidado de apreender esse HD e fazer uma perícia para saber se realmente aquela informação do síndico era verdadeira, que as imagens sobrepostas a partir de 7 dias não teriam mais? Sim, inicialmente essas informações foram prestadas por escrito pelo síndico. Nós o intimamos na sequência, ele confirmou o teor da informação escrita de que as imagens se apagavam a cada 7 dias. E ainda assim nós nos deslocamos até o condomínio e fizemos a apreensão desse HD, encaminhamos para a perícia no intuito de tentar recuperar essas imagens que haviam sido perdidas, porém eu creio que não tenha sido possível. Compreendi.
Tem aí uma história, aliás, para passar para os colegas aqui. Boa tarde, doutor Wellington. Boa tarde, doutora. Foi o dia da entrada do senhor no inquérito? Doutora, eu não sei falar com precisão, mas foram alguns dias depois. Eu creio que aproximadamente uma semana ou 10 dias depois. Que eu tenho nos meus arquivos apenas o meu relatório final e algumas peças de quebra de sigilo. Então eu faço referência a depoimentos, informações do inquérito, só que no relatório não tem essas datas consignadas. Então é por isso que eu não posso afirmar com precisão as datas. Entendi. Quando o senhor entrou, né, assumiu lá, né, essa força-tarefa, já tinha sido tornado público aquela denúncia anônima, essa carta apócrifa? Não, com certeza não. Com certeza não. Doutor Wellington, o Maurício já fez várias perguntas a respeito, não é, do andamento do inquérito, e eu queria só me debruçar um pouco mais sobre os relatórios de análise e as quebras. Eu vi que muitos telefones foi pedida a quebra de sigilo, até um número bastante elevado, né, porque chegou a mais de 40 em uma das quebras. E eu não sei se o senhor se recorda, se o senhor pode dizer, como que vocês conseguiam esses números? Como conseguíamos? Os números para quebra? Ficava a cargo do Dr. Cleiton Alencar, que era da inteligência da Polícia Civil. Ele fazia esses levantamentos. Entendi. Então, não vou te perguntar exatamente sobre esse fato. Quando... não, eu digo os números, né? Os números de telefone de onde que tinha conseguido. Doutor Wellington, em uma das perícias, não dá dizer assim, uma das provas que foi juntada nos autos, é a respeito do caminho em que o Marcos Vinícius levou os policiais até a casa do senhor Urbano, o réu Urbano. Eu gostaria que o senhor explicasse para os jurados qual foi o ímpeto dessa diligência. Dessa diligência, isso, perdão, o nome do senhor. Então, quando houve a prisão do Marcos Vinícius, do Djalma e do Urbano inicialmente, o Marcos Vinícius deu essa primeira declaração, confessando a participação no crime, e apontou os nomes tanto do Djalma quanto do Urbano. Só que o Urbano negou veementemente que conhecia o Marcos Vinícius. Então, em razão disso, o Marcos Vinícius alegou que sabia onde residia o Urbano. E o Marcos Vinícius se prontificou a nos levar e apontar qual era a residência do Urbano nas proximidades da rádio. Inclusive, no primeiro depoimento dele, ele relatou que o Marcos Vinícius que o Urbano morava numa casa com tais características, o portão de certa forma, um portão de grade, se não me engano era cor bege ou era cor branca. Ele deu as características exatas na descrição prévia. E então a minha equipe, nós retiramos o Marcos Vinícius da cela e ele se prontificou a nos levar até a casa do Urbano, como de fato levou, e apontou a residência do Urbano como sendo a do acusado. Então o acusado nega que o conhece, mas ele sabia onde o Urbano morava e que ele teria sido levado até o local pelo próprio Urbano. Inclusive, eu tinha esquecido de mencionar anteriormente, ele sabia as características do automóvel utilizado pelo Urbano. Então ele dizia, o Urbano anda numa picape, salvo engano, uma Estrada ou uma Saveiro, não lembro agora, mas era uma picape de cor cinza. E de fato era o automóvel utilizado pelo Urbano na época, ele sabia o carro que o Urbano usava. Da mesma forma,
que ele falou que o Djalma ia sempre no seu açougue, no seu espetinho, num automóvel Pajero de cor prata, que era o automóvel do patrão dele, de quem ele fazia segurança. E, de fato, os levantamentos apontavam que, na época, um dos veículos do senhor Maurício Sampaio era uma Pajero de cor prata. Então, da mesma forma como eu já disse, a quebra de sigilo telefônico demonstrou que havia ligações entre o Marquinhos e o Djalma, entre o Marquinhos e o Figueiredo, e entre o Marquinhos e o chefe dos dois, o capitão Durvalino Câmara. Então, por mais que eles digam que não conhecia, nós temos provas técnicas carreadas aos autos do meu inquérito policial que demonstram que, de fato, eles se conheciam antes. E era esse o objetivo da diligência a qual foi conduzido o Marcos Vinícius. Era reforçar que, de fato, ele estava falando a verdade, que ele sabia, inclusive, onde morava o Urbano. Foi apontado em um dos relatórios também o tempo decorrente, o tempo que se gastava entre a casa do senhor Joel da Atena até o local do fato. Né? Como que foi feita essa diligência, que se chegou a 7 minutos e 44 segundos? Na verdade, essa diferença de 7 minutos foi a distância entre as ligações, uma que foi feita do açougue até a primeira ligação, quando o telefone que teria sido entregue ao Cabo Figueiredo estava nas proximidades do açougue, por volta de 1h45, e a segunda ligação foi feita 7 minutos depois, quando os dois telefones já estavam nas proximidades da rádio. E, feita essa análise desses 7 minutos, concluiu-se que era plenamente compatível que o indivíduo se deslocasse dentro de 7 minutos do açougue do Marcos Vinícius até a rádio. Inclusive, feito um simples cálculo de física, espaço, velocidade e tempo, você observa que a velocidade média exigida para você fazer esse percurso dentro de 7 minutos é de 20 e poucos quilômetros por hora. Então, o indivíduo de motocicleta, mesmo com todas as circunstâncias de trânsito, pode muito bem fazer esse trajeto em 7 minutos. Em relação também às quebras, para que os jurados possam ter uma noção, muitas vezes se refere à questão do azimuth, não é isso? Sim. O que seria esse azimuth, assim, em linhas gerais, para poder se estabelecer que a pessoa andou ou não andou dentro de uma mesma herbe? Toda a torre de telefonia, ela tem em média um raio de 1,5 km. Ao redor dela, o raio já significa isso. Então, e essas torres, elas são divididas em 3 setores, que nós chamamos de azimuth, começando do zero embaixo em sentido anti-horário. Então, a gente tem 3 azimuths, cada um equivalente a 90 graus aproximadamente. 360 por 320 graus aproximadamente. Então, quando a gente observa uma quebra de sigilo telefônico, a operadora me dá as coordenadas geográficas do indivíduo e o azimuth em relação àquela torre, que significa em qual quadrante daquela torre o indivíduo está localizado. Então, a torre que abrangia a região da rádio, a gente observava que o telefone que era utilizado pelo Urbano estava num quadrante completamente diferente daquele quadrante do outro telefone, mas os dois estavam na mesma região. Assim como nas primeiras ligações, na primeira ligação, fica ainda mais claro que um telefone se encontrava dentro do quadrante, dentro do setor, dentro do azimuth que cobria a rádio e a residência do Urbano, enquanto o outro telefone estava em outra torre que abrangia o açougue do Marcos Vinícius.
Então, a partir desse termo azimuth, que é só simplesmente a área da torre, abrangida pela torre, é que a gente sabe dizer onde estava cada usuário na ocasião. Toelton, o senhor estava no depoimento, no primeiro depoimento do réu Marcos Vinícius, quando ele prestou depoimento para o Dr. Clayton? Não, eu não estava presente, eu não acompanhei. Não acompanhou. O senhor chegou a ver as imagens dessa filmagem ou não? Eu vi algumas imagens, algumas cenas, era muito comprido, então para mim que estava fazendo as representações e relatando o inquérito, era muito mais cômodo eu ler o teor do depoimento. O senhor participou das representações em relação às quebras? Sim. Ok. Uma coisa que me chamou a atenção nas quebras é que alguns números... eles foram descobertos depois pela polícia. Sim. Não é? Especificamente, um número utilizado pelo Djalma e outro pelo Marcos Vinícius, que eles não foram dados no depoimento